Super Mais. Oferecimento Green Day. Olá, o Super Mais está começando e hoje no nosso bloco de saúde vamos conversar com o personal trainer Paulo Marques e saber mais sobre o uso de anabolizantes e anorexígenos. No segundo bloco, Juliana D'Amato apresenta o Emporium Vai e Volta. Na Cozinha Super Mais hoje, chefe Felipe prepara medalhão com legumes. Está começando o Super Mais. Vamos começar o Super Mais hoje com a presença do personal trainer e professor Paulo Marques. Tudo bem? Tudo bem, Carol. Boa tarde, boa noite. Um abraço aos amigos ouvintes, os telespectadores. Que bom ter o Paulo aqui de volta. Obrigado. Eu agradeço a você de novo pela oportunidade, de estar aqui. Nós é que agradecemos, gostamos sempre de estar antenados com a saúde, E nós falamos sobre suplementos alimentares no último programa. É verdade. Um assunto polêmico. Polêmico, devido ao uso exagerado, indevido, dos suplementos alimentares e com isso também os problemas que podem advir de você usar determinado remédio ou determinado suplemento alimentar de uma forma inadequada. Falando ainda nesse tema, dentro desse assunto, eu tenho aqui uma pesquisa feita pelo próprio Paulo sobre o uso de anorexígenos e esteroides anabolizantes, um palavrão, Isso, é. O que está acontecendo? Em relação a essa pesquisa aqui fala em relação a quê? Carol, é o seguinte, hoje em dia todo mundo busca um ideal de beleza que foi criado ao longo do tempo, Em relação às mulheres, a questão do corpo magro e esbelto. Em relação aos homens, o corpo musculoso. Então, algumas pessoas fazem uso de determinados remédios, São remédios perigosos. No caso aí das mulheres que buscam aquele corpo magro, dos anorexígenos, que são remédios que vão atuar na diminuição do apetite e com isso favorecer a perda de peso. E os homens, os anabolizantes, Que é o vão favorecer a síntese da proteína, das proteínas musculares e aumento da massa muscular. Então, os dois casos são graves. Esse uso é extremamente abusivo, causa danos gravíssimos à saúde, até mais do que os próprios suplementos alimentares. É sobre isso que eu fiz esse trabalho e nós vamos falar sobre isso hoje aqui. Dentro dessa sua pesquisa, está aqui dizendo: o Brasil é considerado o maior consumidor mundial desse tipo de medicamento. Por que o Brasil? O que acontece? Essas são as pesquisas que indicam que o Brasil é um dos maiores ou o maior consumidor mundial de anorexígeno. Isso não tem assim uma explicação 100%, Você pode colocar um público consumidor ávido por esse padrão de beleza, no caso as mulheres, É uma fiscalização que não consegue dar conta de proibir esse consumo e, infelizmente, alguns segmentos da área médica, alguns médicos, não todos, é claro, que isso fique bem claro aqui, que receitam, que prescrevem. Por quê? Porque esses remédios eles só podem ser vendidos sob prescrição médica. Não é contra a lei eles serem receitados, só que eles têm um objetivo definido. São pessoas que estão com índice de massa corporal acima, já chegando na obesidade nível 1, obesidade nível 2 e obesidade mórbida. Então esses remédios eles podem ser receitados nesses casos como parte do tratamento. Então, esses, no caso, nós estamos falando, são os remédios para emagrecer. Emagrecer, os anorexígenos. Tem aqui o nome do remédio, E a droga que contém nesse remédio. Isso, que é uma anfetamina. Então, nesse caso, o remédio ele pode ser utilizado sob critério médico, sob rígidos exames, avaliação do paciente. Mas o que ocorre, Às vezes a pessoa chega num determinado consultório, um determinado profissional, não está nessa condição de obesidade acima do seu peso, ou seja, 20%, pelo menos acima do seu peso, 20%, 30%, 40%, em busca desses remédios para um emagrecimento rápido e eficiente. E o remédio é prescrito. Só que esses remédios, esses
anorexígenos, né, eles têm efeitos colaterais graves. Eles realmente diminuem a vontade da pessoa se alimentar, mas eles podem causar depressão, insônia, estresse, né? Uma série de problemas também para o lado físico, emocional, ou seja, dá um transtorno na vida da pessoa muito grande. Geralmente, esses remédios também são associados com alguma dieta. A pessoa não consegue manter o tratamento durante muito tempo, né, porque o efeito colateral do remédio é muito grave, é muito grande, e a pessoa volta a comer e engorda tudo de novo e mais alguma coisa. É o que a gente sabe do famoso efeito sanfona, porque o organismo ele compensa. Quando você começa a ter uma restrição de alimentação muito grande, né, e depois você volta a se alimentar, o seu organismo, por um mecanismo de compensação, ele retém, quer dizer, ele guarda mais aquela gordura de toda que você tinha e ainda faz mais uma reserva a mais, entendeu? Para evitar que você, no futuro, você volte de novo a ter uma deficiência de alimentação de nutrientes. É um mecanismo que foi sendo acrescentado ao longo de toda a nossa evolução. Então, esses remédios com anfetamina, eles são indicados apenas pelo médico com critérios, né, com exames, e para as pessoas obesas, né? Obesas. Então, o que nós estamos falando aqui são aquelas pessoas que estão 5, 8, 10 quilos acima do peso. E fazem uso desse remédio. E fazem uso do remédio, é isso que não pode. Isso não pode, isso não é uma coisa correta, isso não deve ser feito assim. Se eu estou 10 quilos acima do meu peso, eu tenho que procurar o quê? Você tem que procurar uma alimentação adequada, uma nutricionista ou a própria pessoa, né? Começar a adequar a sua alimentação de uma forma mais equilibrada e entrar num programa de atividades físicas regulares. Com isso, a pessoa vai emagrecer com saúde e dentro de um tempo razoável. O que ocorre é que essas pessoas querem um resultado muito rápido. Elas querem um milagre. Querem um milagre. Então, e aí, com o uso da anfetamina, até tem um milagre, né? Mas depois também tem um pesadelo. Um pesadelo, né? Tem. O milagre ocorre, porque realmente a pessoa perde peso. Mas depois o pesadelo que vem junto com isso... Para manter é pior, né? É muito difícil. E fora, até tem aqui o caso de uma jovem, né, de 29 anos, com 3 filhos, com uma história seríssima, triste, né? Com essa questão também. Queria perder peso rápido, ficar, né, logo magrinha, não era tão acima do peso. Só 10 quilos acima do peso só, Carol. Poderia ter feito um treinamento. Poderia ter feito uma dieta, poderia ter feito um programa de atividade física. E aí ela teve todo um efeito colateral. Esse caso é muito interessante, porque esse caso ocorreu numa cidade no Paraná, se eu não me engano, Foz do Iguaçu. Essa pessoa era jovem, 28, 29 anos, casada, 3 filhos, 10 quilos acima do seu peso. Ela começou a tomar um remédio por indicação de uma amiga, numa academia, né? Isso ocorre, é comum isso acontecer. A amiga indicou? A amiga indicou, ela tomou, começou a se sentir mal, uma semana, 2 semanas de remédio, procurou o médico, né? Naturalmente deveria ter sido o médico que indicou o remédio para a amiga, e ela não recebeu nenhuma orientação adequada. Ele disse, olha, são efeitos colaterais, são normais até você emagrecer, depois isso passa. Esse profissional não falhou, no caso, não fez exame. Ele falhou, não fez nenhum exame, não foi feito nenhum tipo de exame. E ela continuou tomando remédio durante 4 meses, e o final foi que ela teve que ser internada às pressas, com crise de histerismo, convulsões, alucinações, ela não reconhecia mais ninguém, e com início de paralisia, né, no lado esquerdo do rosto e nos braços, né, nos membros do lado esquerdo. Sorte dela que no pronto-socorro tinha um médico, um neurocirurgião, percebeu toda a gravidade da situação e iniciou imediatamente um tratamento antiderrame. Isso fez com que ela melhorasse, ela está melhorando, hoje ela está em recuperação, mas ficaram sequelas. Ela treme o braço esquerdo, né, constantemente, não consegue parar de tremer, e a perna esquerda dela também tem dificuldades de deambulação. E aí esses 10 quilos a mais nem importam mais, olha o problemão que ela arrumou, né? O problemão que ela arrumou, né? Agora ela passa a vida, na reportagem, tem até o link aí para o YouTube, eu coloquei, se depois puder colocar
na imagem, seria interessante para os telespectadores acessarem e verem. Sério, né? Que aí é uma reportagem também, como nós estamos fazendo aqui, o médico, a paciente, o entrevistador falando do caso e mostrando a dificuldade que ela tem de manter o braço, né, parado, ela tem que segurar com a outra mão, fazendo muita força, e a perna que ela não consegue caminhar corretamente, né? Ela está fazendo fisioterapia, então ela fala que agora a vida dela mudou, ela está passando todos esses momentos se dedicando para poder se recuperar e para poder voltar a ter uma vida normal. Então, meninas, muito cuidado com a anfetamina. No Cuidado. caso dos rapazes, os anabolizantes. Nós escutamos muito falar sobre o perigo dos anabolizantes, mas ainda assim as pessoas usam? Usam. Eu só vou fazer uma voltinha antes, aqui rapidinho, aqui no caso dos anorexígenos, porque nós falamos de uso de uma substância só, do anorexígeno usado em relação a uma pessoa que não está com peso normal, não está muito acima do seu peso. Existe um agravamento dessa situação, que são as famosas fórmulas, né, que são prescritas, onde nas fórmulas você encontra um anorexígeno, encontra um diurético, encontra um antiansiolítico, encontra várias substâncias, justamente para ajudar a emagrecer e para combater os efeitos do anorexígeno, né? Olha só, então, aí é uma bomba. Aí é uma bomba, é um coquetel. Aí a coisa fica complicada. Então atenção também para esses remédios manipulados. E eu tenho experiência prática de lidar, porque como eu sou professor de educação física, eu já lidei com várias pessoas que foram usuárias desses remédios e realmente a situação com que a pessoa fica grave e as sequelas ficam para a vida toda. Então é muito perigoso. É um alerta que eu faço, a pessoa quer emagrecer, procure uma nutricionista, procure um programa de atividade física regular que goste, conforme eu já falei aqui, que a pessoa vai perder o peso da maneira correta. Correta, né? Sem efeitos colaterais. Sem efeitos colaterais. E dos rapazes, então, a pergunta, né? Eles ainda usam anabolizantes? Usam. Anabolizante também é muito utilizado, né? É o mesmo processo, né? É um ideal de beleza que foi criado não se sabe aonde. Quer dizer, o homem tem que ser musculoso, ter músculo e rápido, né? Então a pessoa não quer treinar adequadamente, não quer perder seu tempo, não quer ter a massa muscular que a genética lhe permite ter. Ele quer ter mais, ele quer ter além do que pode. E o que ocorre? Para isso usa os anabolizantes, que são remédios, são esteroides anabólicos, né? São similares à testosterona, atuam como a testosterona. Uma das suas funções é na síntese de proteína muscular. Então o cara treina pesado e toma o anabolizante, né? Aí em pouco tempo ele começa a aumentar a massa muscular dele. Essas meninas que estão na mídia, elas usam também? Tem muito essa coisa, né, que mudam a voz, mudam muito, fica um pouco masculinizado. Também existem mulheres que também utilizam os anabolizantes também para ganho de massa muscular. Né? Às vezes quando participam de concursos de fisiculturismo, há algumas indicações de que seja usado, entendeu? Mas, e também, no caso feminino, há masculinização, né? Existem casos até de a voz engrossa, cresce pelo, né? Aumenta as características sexuais. Então, essa coisa toda, assim, ocorre também. Mas nas mulheres não há tanto uso dos anabolizantes, né? Pelo menos ainda não é tão difundido quanto o uso dos anorexígenos. Nem é para ser, né? Nem é para ser, pelo amor de Deus. Então, qual o recado você deixa aqui para a gente finalizar para os rapazes em busca do corpo sarado? É assim, porque vocês têm um determinado pensamento, que a saúde é o principal bem que todos nós temos. Então, você para ter saúde, você não precisa ter uma massa muscular além daquela que você pode ter treinando naturalmente. Isso não significa que você está com saúde. Você pode ter aquela sua massa muscular grande, né, fruto de um treinamento da utilização dos anabolizantes, mas o seu corpo por dentro está sendo bombardeado. Seu fígado está sendo sobrecarregado, você está correndo o risco de desenvolver tumores no fígado. Você está correndo o risco de ficar impotente, está correndo o risco de perder a sua fertilidade. Olha só. Como a testosterona também é um hormônio que também atua na questão assim vamos colocar da palavra agressividade, não para todos, mas pessoas que já são naturalmente mais agressivas podem se tornar mais agressivas também. Desenvolvimento de acne, né? Também pode promover não, né? Não é a palavra correta, também pode ocasionar calvície, uma série de coisas, né?
Então não vale a pena mesmo, Não vale né? a pena, né? Desses problemas que eu falei aí, a questão do fígado é terrível, porque esses esteroides eles têm que ser metabolizados, são metabolizados no fígado, bem como também as anfetaminas, elas também passam por esse processo. Então, e o corpo sofre, né, O Paulo? corpo sofre. Então você tem aquele estético feminino magra, né, mas por dentro você está com problemas. Você tem aquele estereótipo masculino, corpo forte, mas por dentro você tem E não vale a pena. E não vale a pena. Então a receita aqui do Paulo é treine muito, tem uma ótima alimentação, não é, Paulo? Treine muito, fala. Treine muito, tenha uma ótima alimentação, pratique o esporte que você gosta, se alimente bem, descanse bem, fuja dos vícios, né? Cigarro, bebida, e viva a sua vida da melhor forma possível. Não se entregue a ideias que foram preconcebidas por pessoas que a gente não sabe nem de onde vem. Porque o que está por trás disso tudo é muito dinheiro, essa indústria que colocou na cabeça de vocês que tem que ser assim. Tem que ser assim, tem que ser assado, você tem que ser fortão, você tem que ser magrinho. É verdade. Isso envolve muito dinheiro para essas pessoas que produzem esses produtos e que comercializam. Eles é que lucram sempre. As pessoas que usam são os perdedores. Então, eu passo essa mensagem para os nossos telespectadores que não sejam usuários dessas substâncias. Tenham saúde, mas de uma forma natural, né? Através do que deve ser feito. Boa alimentação, descanso e atividade física. É uma regra de ouro para quem quer ficar bem. Obrigada, bem Paulo. na fita. Vai ficar bem na fila, com certeza. Eu que te agradeço, Carol. Agradeço a todos. Depois desse alerta e dessa dica do treinador Paulo Marques, o Supermais vai para o intervalo e nós já voltamos.